Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, pessoal. Vamos fazer aí mais uma videoaula é, da nossa disciplina, certo? Matemática 1. Vamos continuar aí nessa nossa empreitada aí, né, enquanto estamos nesse momento de isolamento social. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar a área das figuras planas, certo? O que é que a gente tem só a respeito disso aí? As áreas das figuras planas, o que é que elas fazem? Elas medem o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. E isso realmente, pessoal, quer dizer? Suponhamos que aqui eu tenho um retângulo, certo? A área, ela quer saber o quê? O tamanho dessa parte aqui de dentro. Quer saber o tamanho dessa parte aí de dentro. Então, a esse tamanho aí é que eu chamo de área. O tamanho dessa parte aqui de dentro é que a gente vai chamar de área, certo? Então, o que é que a gente ainda tem, pessoal? A gente ainda tem aqui. Eu voltei, ó, as principais figuras planas. Quais são as principais figuras planas? As principais figuras planas são o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio e o losango. Só que para o nosso estudo, a gente só vai ficar com essas três primeiras: triângulo, quadrado e retângulo. Por enquanto, nós vamos ver essas três primeiras aqui. O que é que a gente vai pegar? Vamos relembrar alguns conceitos dessas três figuras. Primeiro é o triângulo. O triângulo é o que? É um polígono formado por três lados. E eles podem ser classificados, todos os triângulos, com as medidas dos lados e com as medidas dos ângulos. Quanto às medidas dos lados, eu tenho o triângulo equilátero, que apresenta lados e ângulos internos iguais. O triângulo isósceles apresenta dois lados e dois ângulos internos congruentes. E o triângulo escaleno, ele apresenta todos os lados e ângulos internos diferentes. Quanto à medida dos ângulos, ele vai ser, eu tenho triângulo retângulo, ele possui um ângulo interno de 90 graus. Eu tenho o triângulo obtusângulo, ele possui dois ângulos agudos internos, ou seja, menor que 90 e um ângulo obtuso interno maior que 90. E um triângulo acutângulo, que possui os três ângulos internos menores que 90. Só foi para a gente reconstituir, relembrar as definições, como é que a gente pode classificar os triângulos, mas o que interessa para a gente nesse estudo é isso aqui. A área do triângulo. A área do triângulo é o quê? Eu represento pela letra A e eu tenho como sendo a base, certo? Aonde o triângulo vai ficar sustentado, multiplicado pela altura do triângulo, ou seja, a distância da base até o ponto mais alto aqui do triângulo, sempre em linha reta, certo? A altura, eu não vou pegar a medida desse lado aqui não, ó, porque olha que ele está inclinado. Tenho que pegar a altura, é a distância da base até o ponto mais alto em linha reta. Então isso vai ser a altura. E o resultado que der aqui eu vou dividir por 2. Ou seja, se eu tivesse o seguinte,
tivesse aqui medindo 5 e aqui medindo 3, faria o quê? Eu pegaria área igual a 5, 3, dividido por 2. 5 vezes 3 dá 15, dividido por 2 dá 7,5. Aí o resultado. A área agora do quadrado. A área do quadrado ele é o quê? O quadrado ele é um quadrilátero regular formado por 4 lados. Então tem um quadrado aqui, ele tem 4 lados. E ele é formado por 4 ângulos internos de 90 graus, quais são chamados de ângulos retos. Então vou ter quadrado, lado vezes lado, sabendo que área A é a área e L é o lado. Então multiplico um lado pelo outro, eu vou ter lado ao quadrado. Exemplo, se esse lado medir 4, esse lado também vai medir 4. Então 4 vezes 4, 16. Certo? Depois eu vou ter aí o retângulo. Retângulo é um quadrilátero formado por 4 lados, sendo dois deles na vertical e 2 na horizontal. Ou seja, eu vou ter isso aqui. Da mesma forma que o quadrado, ele apresenta os 4 ângulos internos de 90 graus, ou seja, retos. Então, tá aí o desenho. Como é que eu faço? Como é que eu descubro a área do quadrado ou do retângulo? Praticamente a mesma forma da área do quadrado. Eu multiplico um lado vezes o outro, base vezes altura. Exemplo, se aqui for 5, tá aqui. Se aqui for 5, se aqui for 4, 5 vezes 4. Vamos ver em alguns exemplos. Exemplo 1. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Então, eu tenho que o campo tem 240 metros. E aqui 45 metros. Aqui dentro tá várias pessoas. Sabendo que a cada 2 metros quadrados, ou seja, cada pedacinho aqui de 2 metros, há 7 pessoas em média. Quantas pessoas haviam no festival? Então eu tenho que saber o que? Primeiro, quantos metros quadrados aqui tem ao todo? Então, como é um retângulo, eu vou multiplicar, né? Vou multiplicar esse lado por esse. Daí as medidas. Vou pegar a área do retângulo, multiplicar 240 por 45, dá 10.800 metros. Ele diz que a cada 2 metros quadrados, eu vou ter 7 pessoas. Então, nesse aqui, eu vou ter bem mais pessoas. Então, eu vou fazer o que? Utilizando aí uma regra de 3. Vou ter X pessoas. Faço uma regra de 3, multiplico aqui, em cruz. Então, eu vou ter X vai ser igual a 10.800 vezes 7 dividido por 2. E vai dar 37.800 pessoas. Então, esse é o resultado que eu vou ter aqui. Eu vou ter ao todo 37.800 pessoas. Na próxima questão,
exemplo, a gente tem aí, ó, um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado onde mora. Então, se o quarteirão é quadrado, eu já sei o que? O quarteirão é quadrado, então todos os lados são iguais. Cuja área é de 102.400 metros, ou seja, ele calculou a área, ele usou a fórmula, diz que isso aqui dá 102.400 metros. Então, a distância que ele pedala por dia é de... Então, eu vou ter que descobrir qual é a distância que ele pedala por dia aí. Então, a área do quarteirão, 102.400 metros quadrados. Sendo que a fórmula da área do quadrado é L ao quadrado. Então, vou trocar isso aqui por esse valor aqui. Então, vai ficar L ao quadrado é igual a 102.400. Pego isso aqui e envio para o outro lado. Ele é potência, vai virar uma raiz. Então, L é igual a raiz quadrada de 102.400. É igual a 320 metros. Raiz quadrada de 102.400 é 320. Então, ó, cada lado desse mede 320. Então, aqui mede 320, mede 320, mede 320, mede 320. O que é que vai acontecer? Para dar uma volta, vamos supor que ele sai daqui. Para dar uma volta, ele vem aqui, anda 320, mais 320, mais 320, mais 320 e chegou aqui, deu uma volta. Então ele andou o perímetro. Certo? O perímetro é o que? A soma de todos os lados. Então eu vou fazer o que? Se tem 4 lados, tem 4 vezes o L. Então meu perímetro vai dar 4 vezes 320, que foi o valor que eu achei do lado, que dá 1.280. Então uma volta ele anda 1.280, só que ele dá 30 voltas. Então eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 30. Então 30 voltas vezes 1.280, que é o que ele anda em uma volta, ele anda 38.400 metros. Então esse aí é a distância que ele pedala por dia. Então, pessoal, aí tem os exercícios, a nossa lista de exercícios. A gente vai apenas responder, certo? Vocês olham a lista, respondem no caderno, tiram a foto e botam no Google Sala de Aula. Ok? Dúvidas que tiverem, mande aí pelo Zap. Não vamos ficar com as dúvidas, vamos fazer as atividades que elas vão contar para avaliação. Valeu, um abraço e boa sorte.